Pessoal, eu sou a Andriele, eu sou aluna do ensino médio do curso técnico em Química do campus Caxias do Sul. Então, o nosso projeto de ensino, ele tem como objetivo nos preparar para as mudanças que estão acontecendo, né? Visto que a gente está num cenário muito incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer e não sabe o que esperar. E a gente sabe também que o mundo do trabalho, ele exige competências, habilidades que a gente aprende fora da escola. Então, por que não aprender com experiências, com as vivências dos nossos convidados, né? Refletindo, trocando experiências, ouvindo essas vivências deles, né? Então, participam desse projeto eu, a Carolina, que não pode estar presente hoje, o professor Elisandro, do IF Caxias, e a professora Janine, do IF Vacaria. Os nossos eventos, eles acontecem com a inscrição pela plataforma do Simpla, mas a gente está fazendo a transmissão aqui pelo Meet e também pelo YouTube. A gente pede que, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer tanto pelo chat, quanto abrir o microfone e falar mesmo. Então, o evento de hoje, ele tem a temática a importância do associativismo na troca de experiências. Nós vamos conversar sobre por que o associativismo nos negócios, a importância na busca de novas tecnologias e as experiências práticas sobre o fazer diferente. Então, o nosso convidado de hoje é o João Hernani Barbosa Duarte. Eu passo agora a palavra aos professores para que eles façam suas considerações. Então, João, boa noite a todos, né? E mais uma vez eu quero te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso evento, né? E a gente está bem feliz de você estar aqui e contar para nós as tuas experiências, né, e as habilidades que você precisou desenvolver, né, ao longo dessa tua trajetória. E espero que tenhamos um bom evento. Agora eu passo a palavra para o professor Elisandro. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e agradeço imensamente, João, por estar aqui conosco. E então, o João já deu, na verdade, uma série de insights, viu? Então, quem chegou um pouquinho antes aí já escutou o João falar um monte de coisa. Já navegou para o Brasil, já foi até para o exterior e voltou, né, João? Então, legal. Pessoal, é justamente essa a ideia. Então, já como se diz, o João irá abordar uma série de informações que são super pertinentes e importantes, tá? Obviamente, o foco nosso é o associativismo, mas o associativismo como um todo, ele acaba permeando em diversas áreas e principalmente a questão de experiência. Então, João, fique bem à vontade, sinta-se acolhido conosco aqui e queremos lhe ouvir, né? Eu sei que tem muito conhecimento guardado aí, agora gostaríamos de escutar você e prestar essa atenção 100% para que, de fato, nossos alunos, nossos ouvintes que estão acompanhando tanto agora quanto irão acompanhar depois nossas plataformas, eles possam entender um pouquinho desse contexto e de uma série de outras informações, principalmente da vivência, né? Que é aquilo que como se diz, nós aprendemos. Aprendemos teoricamente e na prática. E a prática, muitas vezes, ela nos ensina muito pode ser, às vezes, até pela dor, mas, obviamente, também nos ensina muito e essa, de fato, é aquela que nós aprendemos. João, passa a palavra para ti, fique bem à vontade. Eu acho que deve estar bloqueado o teu microfone, só tu habilitar a voz para tu dares a sequência. Acho que agora deu, professor, tranquilo? Perfeito. Bem, eu gostaria de agradecer, então, o convite da professora Janine, agradecer também aí as palavras elogiosas, professor Elisandro, a Andriele, como aluna aí, que está também nessa luta aí participando já, e parece que com uma visão bastante interessante daquilo que vai encontrar no mercado. Na verdade, eu, de família já de produtores rurais, sempre trabalhei no campo, então a gente sempre teve aquela parte prática, né, junto da gente para fazer, né? Mas, claro que daí, com a oportunidade de estudar, e às vezes até sendo cobrado por isso, né? O pai e a mãe, tem que estudar, né? A gente sabe que não gosta muito, mas não tem muita solução. E aí a gente foi estudando e teve a oportunidade, então, de entrar no curso de agronomia, e onde a gente foi aprendendo, né, e buscando aquilo da técnica que poderia ser aplicado ao campo, e o porquê das explicações de algumas coisas que eram usadas no campo, por que dava certo ou por que não dava certo, né? Então, as explicações
técnicas daquilo. Então, eu acredito que isso foi uma soma de resultados que acabou me trazendo exatamente onde eu estou nesse ponto de vista profissional, né? Tive a oportunidade também de servir o Exército voluntariamente, onde, por incrível que pareça, foi onde eu aprendi muito de gestão e aprendi a dar aula. Porque como nós fazíamos curso para oficial, nós tínhamos que aprender a dar aula para os soldados. Então, nós dávamos aulas entre nós, e aí, quando do estágio, a gente tinha que dar aula para os soldados, e a gente era muito cobrado por isso, né? Então, eu aprendi a fazer transparência naquela época lá, e o que ajudou bastante depois, né? Porque não se imaginava, eu não imaginava que ia passar, né, conhecimento para outros. E hoje não me vejo de outra forma. Eu acredito que é uma missão de todo aquele que tem algum conhecimento ajudar a transmitir, né? E isso já é uma forma, eu acredito, de associativismo, porque não há dúvidas de que a soma do conhecimento de todos é maior que a soma, que o conhecimento individual de um, né? E assim como a gente tem um time, não adianta eu ter 11 goleiros, né? Na Copa do Mundo de 2002, o melhor jogador do mundo foi eleito, foi o goleiro da Alemanha, e mesmo assim ele tomou 2 e nós que ganhamos a Copa, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante. Nós precisamos de pessoas que às vezes não estão no lugar certo, mas se colocada na posição certa, vai jogar, né? E essa é uma questão de equipe, né? Porque a equipe não é eu, equipe, o time, né? Que na verdade é juntos todos alcançamos mais, né? Então é a tradução do team, T-E-A-M, em inglês, né? Together, everybody achieves more. Eu acho que a gente tem que buscar muito isso, né? E às vezes a pessoa tende um pouco para o individualismo, né? E eu acho que não há problema nenhum se a gente buscar, como eu digo às vezes, até uma cola, né? Eu acho que até tem que ser ensinado a colar. E quando eu digo ensinado a colar, não é simplesmente olhar para a prova de um colega, né? Ou copiar alguma coisa, copia e cola de internet. Mas sim, quando eu não sei, eu buscar com alguém que eu acho que saiba e que possa me ajudar, né? Muitas vezes eu me socorro de colegas, né, para ajudar a solucionar um problema de um produtor. Então, eu acho que isso é muito interessante, essa rede de pessoas que possam ter esse conhecimento e ajudar, eu acho que isso ajuda muito. Então, eu acho que, dessa forma, ajuda a evoluir. E depois, né, de um tempo trabalhando no Mato Grosso, com um austríaco, que era número 1 de turma em Harvard, né, em economia, aprendi muito com ele lá, os 4 anos que fiquei lá, e aí, pelas coisas que acontecem na vida, na época, perdi meu sogro, meus 2 avós e meu irmão no mesmo ano, né? Então, foi uma limpa nos homens, né? Eu sempre digo que a gente tem que se preocupar um pouco com as mulheres, né? Porque não tem excursão de viúvo, né? As mulheres matam a gente antes, né? Então, é meio complicado. Então, assim, na verdade, foi uma limpa na família. E meu irmão era veterinário, ele que tocava a propriedade aqui uma vez. Eu estava no Mato Grosso. E a gente conseguiu, aí voltei para ajudar o pai, né, e a mãe, que ficaram sozinhos aqui, não tenho mais irmãos. E aí a gente eu me dei conta, né, tudo que tinha aprendido, que era preciso voltar a estudar. Foi quando eu concluí o curso de administração, que eu havia iniciado em Porto Alegre, depois concluí o curso de pós-graduação em administração rural e nunca mais parei de fazer treinamentos e cursos, né, e sempre trabalhando com produtores, né, como eu falei, 20 anos aí dando treinamentos como instrutor de Senar, agora quase 20 anos como consultor de Sebrae. Então, a gente passando o estado todo, visitando muitos produtores, a gente procurando essa interação, né. E como eu falei, desde o início que eu vim, em 97 nós fizemos esse grupo, chamado Clube de Integração e Troca de Experiências, né, o Edson tem trabalhado, inclusive, mestrado, doutorado dele, a própria Janine também, e tem apresentado e participado de reuniões do nosso grupo, onde a gente tem sido um diferencial no estado, até por fazer diferente. Então, um grupo de poucos produtores, são 14 produtores, mas que se reúnem desde 97, todos os meses, em uma propriedade, para discutir a propriedade e com uma reunião técnica sempre agendada com um assunto de interesse do grupo todo, né? Esse grupo, inclusive, 7 dos seus integrantes fizeram curso de pós-graduação em administração rural, cada um num assunto que pudesse somar para o grupo como um todo, né? A minha parte foi planejamento estratégico, e também esse grupo acabou evoluindo, né? Sendo o primeiro grupo do estado com 7 propriedades que foram certificadas pela Embrapa como boas práticas agropecuárias, então, o primeiro grupo do estado. A minha propriedade, inclusive, está em fase de recertificação, vai ser a primeira do estado a ser recertificada, né? A gente evoluiu para a Associação dos Produtores de Campos de Cima da Serra, que gerencia todos os processos, né, de produção de carne de qualidade, e
já de quase 2 anos agora, nós temos uma loja de carnes diferenciada em Caxias do Sul, que recebe carcaças e porciona a carne com pessoas que a gente chama de profissionais da carne. Não são açougueiros, são profissionais da carne, são pessoas que foram treinadas, qualificadas para fazer e ofertar um produto diferenciado, com qualidade e de uma maneira que realmente atinja os anseios do consumidor. Então, acho que de início, mais ou menos, seria isso, professor. Não sei se mais ou menos na linha daquilo que vocês esperam, e se tem, claro, alguma indagação, alguma pergunta, também a gente fica à disposição para, no decorrer, né, dos assuntos, a gente ir ampliando a fala. Perfeito, João. Não, já deu alguns insights bem interessantes, e eu já estava prestando atenção, obviamente, antes, já tinha percebido antes, agora tu reforçaste essa importância da questão do aprendizado, né? Aprendizado contínuo, ao mesmo tempo, conforme até dentro da nossa conversa, um foco especializado em uma determinada área, mas ao mesmo tempo tentando permear em outras áreas para entender todo o contexto. Quando nós falamos propriedade rural, não é apenas algo específico lá da agronomia em si. Eu tenho que conhecer, entender um pouquinho de administração, da parte de gestão, de custos, de vendas, de marketing, de mercado, e tudo isso, quanto mais eu conseguir dominar, serve para todas as profissões, né? Muito mais bem preparado tu vai estar, e por consequência tu vai entender uma série de eventos que muitas vezes acontecem e aí, por que está acontecendo? Né? Então, isso é fundamental, gosto muito desse comentário que tu fizeste aí, tá? Então, muito bom, por favor, fique bem à vontade. Obrigado, professora. Então, na verdade, assim, na medida que a gente entendeu da formação desse grupo, uma das sugestões foi, então, que a gente realmente buscasse, em conjunto, qualificação. E foi o que fizemos, não só para os produtores, mas também para os colaboradores, né? Aí entrou muito forte, né, universidades, o próprio Senar, o Sebrae, né, inclusive um trabalho do programa Juntos para Competir, Senar e Sebrae junto, né, com a Farsul, muitos treinamentos foram feitos, onde a gente conseguiu ter uma evolução muito grande em treinamentos, inclusive na discussão do grupo, nas necessidades que nós tínhamos, descobrimos que muitos treinamentos que nós necessitávamos não haviam, e eles foram criados para nós, inclusive vários treinamentos, nosso grupo foi grupo piloto em alguns treinamentos, né, o próprio Boas Práticas Agropecuárias do BPA, o nosso grupo foi grupo piloto no estado, hoje existem, acredito que aí próximo de 150, 180 propriedades certificadas, mas o nosso grupo foi aquele que deu o pontapé inicial, foi o que botou a cara a bater, né, hoje é um processo que leva um pouco mais de 1 ano para a certificação, nós levamos quase 5, né, 4 anos e alguma coisa, em virtude das adaptações que tiveram que ser necessárias, em virtude de que esse projeto era um projeto lá de Mato Grosso do Sul, onde trabalhava muito com Nelore, numa outra condição de cerrado, e a gente conseguiu, então, trazer para as nossas condições do Rio Grande do Sul. E eu acho que isso é de grande importância, né? Por isso que a escola, como a universidade, ela tem essa importância grande de traduzir para o seu futuro graduando, né, para o seu profissional que vai sair, a realidade daquela que nós enfrentamos, né. Esse curso é muito interessante que eu estou fazendo, gestão do agronegócio, ontem ainda estava fazendo umas provas, mas é interessante, assim, como ele é de todo o país, né, ontem tinham questões que eu estava respondendo sobre algodão, eu nunca tive aula de algodão, né, sobre cacau, sobre café, né, e nós, na faculdade em Porto Alegre, lá na Federal, nunca se teve aula disso, porque são culturas que não são de importância para o Rio Grande do Sul, não, são de importância para o Brasil, né? Mas, às vezes, eu não sei, como profissional, se eu não vou parar, né, assim, de formato, a receber uma proposta de trabalhar com uma situação diferente, né? Eu sempre trabalhei com gados europeus aqui na família, e, dali a pouco, eu estava no Mato Grosso, trabalhando numa condição completamente diferente, trabalhando com Nelore, né, que eu digo que é bem parecido com vaca também, e aí, trabalhando com aquelas vacas Nelore lá, o comportamento delas é completamente diferente, até porque a gente sabe que é uma espécie diferente, né, do Bos Taurus, que é o boi europeu. Claro que a gente conhecia alguma coisa de zebuíno, né, mas não a convivência que a gente tinha lá. Então, esses aprendizados, eles vão somando, sim, nas nossas experiências, né, e à medida que a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai estudando, vai fazendo cursos, e na medida que a gente tenha mais profissionais, né, colegas, né, e como vocês da universidade, que quando a gente vai lá fazer uma troca, eu sempre digo, uma troca de ideias com os alunos,
sempre surgem questões que nos dão um insight assim, eu preciso estudar um pouco mais disso, eu preciso um pouco mais daquela área lá. Então, acho que é bastante interessante, né, e agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar trocando, né, o nosso grupo é exatamente integração e troca de experiências, né, então a gente procurar realmente trocar essas informações é muito bom. Perfeito. Pergunta? Perfeito. João, vou te fazer uma pergunta aqui, gostaria que você explicasse para o pessoal que está assistindo para nós, como funciona o associativismo, tá? Então, se puderes explicar, enfim, dar o teu exemplo prático, como vocês conseguirem e estão conduzindo. Na verdade, assim, ó, quando eu até vim com a ideia de que nós precisávamos de um grupo diferente, um grupo de produtores que pudesse fazer alguma diferença, né, a ideia foi convidar um grupo grande de pessoas para participar da, quem sabe, feitura desse grupo, né. Agora, uma coisa já dizia o presidente Kennedy, quando a ele foi perguntado qual era o segredo do sucesso, né, pelos jornalistas, ele disse, olha, eu não sei, mas se vocês quiserem saber o segredo do insucesso, eu posso passar para vocês. Aí perguntaram, então, qual o segredo do insucesso? É querer agradar a todo mundo. Então, eu esperar que eu vou chamar 20 ou 30 pessoas e que todas elas vão remar para o mesmo lado, vai ser difícil, né? É claro que a gente precisa remadores para o lado direito, para o lado esquerdo, né? Alguém que seja o timoneiro, né, para estimular e tudo. Mas quanto mais pessoas a gente tiver, é melhor, mas não que seja todo mundo. Esses, às vezes, são alguns princípios que erram em algumas, por exemplo, cooperativas, né? A gente visitou, a Janine e o Edson estiveram junto conosco, né, no Paraná, e a gente vê que as cooperativas lá têm uma limitação, 300, 400 pessoas, e elas funcionam muito bem porque tem muito foco. Já as cooperativas no Rio Grande do Sul, a maioria delas deu errado porque eles queriam ser mega cooperativas, né, com 3, 4, 5, 10 mil pessoas, e aí a gente sabe que é difícil, né, de ter pessoas com a mesma, vamos dizer, vontade de alcançar um objetivo, né, então isso começa a dificultar. Então, a ideia, quando nós fizemos o grupo, né, até alguns comentaram, mas é um grupo muito grande, o grupo de sítios, teoricamente, é 12, porque como são reuniões mensais, então uma reunião em cada propriedade, né, mudando o mês, para que todo mundo acabe conhecendo ao longo do tempo a propriedade, ao longo dos meses, que é diferente, né, mas eu disse, não, mas ao longo do tempo, as melancias vão se ajeitando, e foi tranquilo, né, porque dos 20 e alguma coisa que haviam iniciado, né, acabou ficando 7 ou 8, depois evoluiu para 10 ou 12, depois caiu, subiu, e hoje nós estamos mais ou menos estabilizados em torno de 14 pessoas, realmente com um foco, né, e um desejo de fazer uma pecuária diferenciada, né. E muito interessante, porque dos assuntos iniciais, alguém dizia assim, temos que criar raça tal, né, então, até, raça Angus e tal, e eu dizia, não, acho que não, né, nós temos que produzir carne de qualidade, a dona de casa não tem conhecimento sobre raça. Se perguntar para uma dona de casa de Porto Alegre, né, qual é a raça de gado que tu gosta de comprar carne, ela vai dar risada, porque ela não conhece nenhum, né, então o pessoal ficava brigando nessas reuniões, e aí foi onde vários grupos perderam o foco. Por quê? Porque o pessoal se reunia no sábado para discutir qual a melhor raça de gado e para tomar trago, que nem eu digo, né. As nossas reuniões são dia de semana, né, normalmente na terceira sexta-feira do mês, então, porque é dia de trabalho, não tem trago, porque é dia de trabalho, né? Não é para beber, se for uma reunião festiva, sim. E não se discute raça de gado, porque se discute, sim, a carne que a dona de casa quer, e ela já disse que ela quer carne com sabor e maciez, então nós temos que fazer isso. Como a gente sabe que algumas raças, notadamente as inglesas, têm essa maciez, né, que depende de genes, e como a gente sabe que a gente não dá comida para vaca, a gente dá comida para bactéria de rumen, a gente sabe que, então, a alimentação é de extrema importância, né, naquilo que fornece. Então, produtores que fornecem, principalmente campo nativo ou pastagens, essa carne tem um sabor que no mercado tem um valor maior. E isso a dona de casa, ela reconhece como importante e está, sim, disposta a pagar mais. Então, isso no grupo. Porque se a gente pensar assim, teve gente que diz assim, mas o fulano é muito grande, como é que ele vai entrar no grupo? A maioria são pequenos, ou produtores médios, vamos dizer assim. Mas eu disse, o que é um grande produtor? Se nós pensarmos no município de Vacaria, o consumo médio de carne de bovinos em Vacaria oscila entre 700 e 1.000 cabeças de gado mês. Aí eu pergunto, para quem é aqui da região, eu vejo, né, a Ednaira tá, o próprio K1, eu vi também que estava, e outros produtores aí,
Quem tem a possibilidade de fornecer 1.000 animais, 700 animais mês aqui? Ninguém. Ou seja, tem que ser um grupo de pessoas. Inclusive, no momento houve uma reunião onde estava, na época, secretário de Agricultura, uma das questões discutidas foi o frigorífico Vacarense, um frigorífico grande, né, que era a empresa mais importante do município, e que precisava, para estabelecer o seu pagamento mensal, um mínimo de 700 a 1.000 cabeças abatidas mês. Só que, assim, como a região não tem, o que tinha que fazer? Eles iam buscar gado em todo o estado. O meu avô, na fronteira, vendia gado para o Friva, olha só, 550 quilômetros distante. Quanto custa isso de frete? Né? E aí, o que acontecia? Como ele tinha que abater, no mínimo, né, esse gado, né, e, na verdade, era em torno de 36 a 40 mil animais ano, ele tinha que pegar qualquer gado. Então, pegava, que nem diz o mato-grossense, né, de mamanda caducando. Então, era terneiro, vaca velha, touruno, qualquer coisa ele tinha que matar. Mas aí não tinha especificidade de mercado. Não funcionava, porque tinha tudo que era tipo de carne. Hoje, os frigoríficos estão especializados em fornecer um ou dois tipos de produto. Não adianta fazer qualquer carne, porque a dona de casa não quer isso, né? Então, o que aconteceu? Mudou muito. E até porque este frigorífico era uma planta antiga, onde, para cada bovino abatido, necessitava 3 pessoas. Isso é um custo muito alto. Hoje, um frigorífico moderno, para cada res abatida, e outra, eram 3 pessoas para uma res que entrava viva e saía a carcaça. Hoje, num frigorífico moderno, entra um bovino, uma pessoa, e sai o bovino embalado. Então, o resultado e eficiência de produção mudou muito, né? Como uma frase aí muito conhecida de gestão, né? Sucesso passado não garante sucesso futuro, né? Então, a Varig foi a maior primeira empresa aérea do Brasil, não tem mais, né? JH Santos foi uma importante empresa, Incosul, né? Mesbla, não existe mais, né? Então, a gente tem que adaptar, a gente tem que fazer algumas mudanças de trajetória, às vezes, corrigir rumos, para que a gente se mantenha no mercado de qualidade, né? Então, não é nem mais ou menos qualidade, tem que ter qualidade. Hoje não é mais nenhuma exigência, já está intrínseco naquele que se produz, né? Tem que se fazer bem feito, não esquecendo um outro fator, além da segurança alimentar que a dona de casa deseja, que é a sustentabilidade. O meio ambiente está aí para ser explorado, sim, mas de forma racional e sustentável, e muitas vezes tem sido esquecido, e é um aspecto de extrema importância para o consumidor, que é quem detém o poder de compra e que está lá no final da cadeia produtiva com o dono, retornando, né, para o início da produção. E até eu vi tem uma pergunta aqui, quais os desafios do associativismo? Eu acho que eu comentei alguma coisa, é exatamente achar pessoas que tenham um foco semelhante, né? Então, eu não posso querer fazer uma associação e 10 pessoas e cada um querer para um lado, né? Então, eu tenho que procurar achar pessoas, né, que tenham um foco mais ou menos comum. Também não posso querer que todos queiram sempre a mesma coisa, né? A gente pode ajustar alguma coisa, mas pessoas que tenham principalmente uma palavra que é de vital importância: comprometimento. Né? Eu acho que comprometimento é uma coisa que falta muito, né? Comprometimento e ética naquilo que você faz, né? Para que se faça realmente diferenciado e se faça bem feito. Acho que isso é de extrema importância. Não sei se respondi a Edinara que fez mas não sei se os senhores têm alguma questão também, se vocês recebem alguma pergunta por aí, eu que vi uma. Legal. Pessoal, então, aproveitando, o pessoal quiser fazer pergunta, fiquem bem à vontade, tá? Perfeito, ótimo. Já vamos abrir. Estão me escutando bem? Sim, tranquilo. Ok, então, primeiramente, queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo, colega de graduação, João Hernani. O João Hernani é uma enciclopédia ambulante no que diz respeito à genética bovina, tá? O João Hernani é uma das pessoas que mais se dedica a esse campo de estudo. Então, queria parabenizar ele, juntamente com a professora Elisandra, a professora Janine, a Adriele, que também está comandando essa atividade. Dizer para a Adriele que as mudanças que a pandemia nos impõe e as incertezas, a pandemia só, de certa forma, escancarou mais isso. Na verdade, desde a época do
do oráculo de Delfos, existia necessidade de conhecer o futuro, de fazer projeções, de fazer projeções do que seria o futuro. E isso não mudou muito de lá para cá. Pouca coisa nós avançamos nesse sentido. E nós, principalmente da área de gestão, da administração, vimos isso como uma das nossas ferramentas de trabalho, né? Propor cenários futuros que a economia, a sociedade, o meio ambiente, a população, o mundo do trabalho irão ser, com certeza, diferente do que foram no passado, como muito bem colocou o Joanane. Queria dizer também que essa questão do associativismo e do cooperativismo, ela é um assunto extremamente relevante, não só porque eu trabalho na minha tese de doutorado, eu trabalho as cadeias produtivas em formatos de associação, a gente chama de redes de cooperação. O meu trabalho é na pecuária de corte nos 3 estados do sul do Brasil, então já estou na finalização das entrevistas, estou fazendo a tabulação para fazer as análises. E o que a gente percebe, né? Aqui no sul nós temos poucas associações, são 2, 3, em Santa Catarina nós temos uma, e a maioria estão no Paraná, são 7 no Paraná. E eu tenho entrevistado amostras, se não todas, nos 3 estados. E o que eu posso relatar para os colegas em termos de associativismo? São muito diferentes, apesar de se tratar, como o João colocou anteriormente, que cada uma tem uma dinâmica, uma maneira de trabalhar. Elas são diferentes em seus propósitos, em termos de cultura, isso muda muito também. A questão associativista no Paraná, ela é diferente da questão associativista aqui, tem a questão cultural por trás disso. Mas o que se percebe assim, que os avanços, principalmente quando se fala em bovinocultura de corte, se nós olharmos em termos de proteína, é uma das únicas cadeias de proteína animal, colocando o frango e o suíno, que não se organizaram ainda, que elas são muito desorganizadas enquanto cadeia. E o produtor vem fazendo um trabalho espetacular, o João relatou isso dentro da propriedade. A dificuldade é fazer com que essa cadeia seja harmônica, que todos os elos conversem entre si e principalmente que eles sejam eficientes. E o trabalho que a Aproxima, criado lá no CIT em 1997, que esse clube de integração e troca de experiências vem fazendo, isso é diferente em qualquer outras associações às quais eu tenho investigado, é o espírito associativista. Para você ser um sócio, ser um associado da Aproxima ou participar do clube, você tem que pensar como as pessoas, como os produtores do clube. Não que eles não aceitem, é que a pessoa não vai se identificar com aquilo que ela está dentro do clube. Isso que eu tenho percebido, porque eles têm esse desapego em relação ao conhecimento. O propósito da troca de experiência, da associação, é muito forte, entende? Então, isso é uma coisa que eu percebi que é muito aguerrida dentro da associação. E isso faz com que eles errem menos. Por quê? Porque eles usam essa experiência pregressa, passada, e fazem com que os erros possíveis do futuro sejam minimizados. E aí, quando você trabalha com um grupo que faz compras em conjunto, que faz vendas em conjunto, que elimina elos que são ineficientes dentro da cadeia produtiva, todos ganham. Ou seja, o produtor consegue uma remuneração maior. Eu tenho um artigo publicado numa revista internacional que a Aproxima consegue remunerar o produtor em até 25% a mais do que remunera um produtor não associado pelo seu produto. Porque é um produto que tem origem, tem uma rastreabilidade, tem um selo de procedência, tem o selo de boas práticas agropecuárias, que aquele animal não tomou todas as vacinas, que os funcionários da fazenda tinham carteira assinada. Então, tem todo um protocolo, todo um processo e todo um levantamento de informações e base de dados que certifica a procedência e a qualidade desse produto. E os produtores perceberam que eles não tinham nenhum problema com o consumidor final, que o problema deles principalmente se dava com o frigorífico, que era oportunismo dentro do processo da cadeia produtiva. Ou seja, o produto
se preocupava muito em querer um preço melhor e vendia para um frigorífico que às vezes não pagavam eles, tinha muito problema de falta de formalização nos relacionamentos de negócios, isso era um problema muito grande na rede. Então, a associação abraçou isso para ela, porque ela percebeu, olha, nós já fizemos um bom trabalho dentro da porteira, mas nós precisamos melhorar, organizar essa cadeia que está, de certa forma, com essa disparidade. E aí eu acho que é a grande relevância dessa associação, desse associativismo, desse falar e agir em conjunto. E isso é muito difícil de fazer. Olha, o João está comentando aqui, o CIT, do CIT é 1160. Os primeiros CITs foi um do Clube de Integração Argentino, tá? Então, assim, Vacaria é o CIT 120, tá? Então, imagina, tem outros 119 antes, entende? Então, isso não é uma coisa recente, mas quais os que realmente são ativos, que fazem diferença? São poucos, né? Porque é muito difícil essa questão da cultura, o comportamento oportunista, né? E, principalmente, o anseio por ganhos imediatos. Esses são os grandes desafios. E a baixa formalidade nas relações de negócio. Essa baixa formalização, só o fio de bigode, como se dizia antigamente, se diz ainda, isso ficou no passado. Mas, então, só fiz uma breve explanação aqui do pouquinho que eu conheço, queria agradecer o espaço, daqui a pouco eu estou falando mais que o palestrante, o João Hernani, e perguntar para o João, fazer uma pergunta, de que qual será o próximo passo na questão de associação, de associativismo. Como é que o João Hernani enxerga a cadeia produtiva de bovinocultura de corte daqui a 10 anos? Obrigado. Obrigado, Edson, pelas palavras. Eu vi também, professor, que nós temos outras duas perguntas ali, eu peguei mais ou menos ali, mas depois o senhor pode reportar. Na verdade, Edson, assim, nós, daqui a 10 anos, né, então, esse cenário de futuro a gente tem discutido, né? A gente sabe que estão havendo algumas tendências, e uma delas que a gente já identificou até mesmo na loja, é até mesmo o porcionamento de carnes, né? Então, uma vez a dona de casa comprava lá, quem sabe, 2 ou 3 quilos de carne, levava para a semana. E hoje a gente sabe que tem muita gente que mora sozinha que quer porções menores, às vezes até mesmo um só bife ou 2 bifes. E isso é uma das coisas que nós conseguimos fazer lá no nossa estância do assador. Porque quando a gente vai num grande mercado, tem as porções, mas é aquelas que já estão lá fracionadas, dificilmente se conseguem nessas carnes de qualidade, né? E também foi citado aqui uma das perguntas aqui, o pessoal da Cooperativa Aliança, o pessoal do Paraná, que foi onde a gente baseou o nosso trabalho. Eu estive lá por 3 ou 4 oportunidades, né? A gente tem que atender as necessidades do consumidor. Então, essa é cada vez mais a ideia. Nós temos já algumas pessoas que fizeram trabalhos importantes, né, como os de vocês, né, da Janine e o teu, e como a própria Márcia Dutra de Barcelos, tanto mestrado e doutorado, que mostram quais são as necessidades dos consumidores. Inclusive, um dos trabalhos nossos de pós-graduação, até o do Fernando Guazelli, engenheiro agrônomo, hoje também colega, ele fez exatamente um levantamento na boca do açougue, vamos dizer assim, perguntando para os consumidores o que eles desejavam, né? E eu acho que é por aí, nós temos que saber o que o consumidor deseja para estarmos para exatamente fazer aquilo que ele deseja, né? Uma das coisas que a gente identificou, então, foi essa questão de sabor e maciez. Então, a gente já sabe que isso é importante. Eu estive, inclusive, no município de Bonito, Mato Grosso do Sul, e realmente é muito bonito lá, e fui fazer uma palestra para a Associação dos Produtores de Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul. 300 produtores matando 150 mil novilhas por ano, precoces. Imagina, nós aqui matamos aí em torno de 2.500, olha a diferença de número, né? Mas um dos problemas que eu fui ajudar eles a resolver é que eles forneciam tortas de algodão, porque é mais barato como fonte de proteína do que farelo de soja. Só que deixa um gosto na carne, um cheiro, principalmente, terrível, né? E aí o consumidor, ao abrir a embalagem, ele tem a impressão que aquilo está estragado, né? Então, e é simples de mexer isso, basta um determinado tempo antes do engorde não fornecer isso. E o que me chama a atenção é que tanto a farelo de soja ou a substituição da torta de algodão, que é proteína, né,
no final do criatório não seria necessário, porque se nós pegarmos qualquer um produtor de frango suíno, de primeiro grau incompleto, ele sabe que é ração inicial, crescimento e terminação. O que é uma ração inicial? Seja para bovino, frango, suíno, né? É proteína para fazer que o animal se desenvolva, cresça, fazer toda a sua estrutura. Depois eu já tenho uma reunião intermediária, onde o animal já começa a estabilizar aquele peso que eu desejo que ele vá ao final. E no final eu tenho uma ração de terminação, que basicamente é energia alta, e aí silagem, milho, alguma alimentação desse tipo. Não preciso fornecer grandes fontes de proteína. Até porque, se eu fornecer muita proteína, e esse é um erro que nós temos dado, né, até uma das perguntas que eu vi aqui, questão de toalete, muito de problema de toalete, é erro na terminação. Né? Quando nós tínhamos aqui na região, 40 anos atrás, né, porque nós criamos Angus aí já desde 77, né, então já tem uma certa história, mas antes o gado aqui era diferente. O que acontecia? Né, o pessoal tinha que visualizar um gado com um acabamento externo muito grande. Por quê? Porque eram raças principalmente grandes, animais de raças continentais, notadamente o charolês, onde eu só conseguia ter o acabamento quando ele mostrava essa gordura do lado de fora. Quando começaram a entrar as raças inglesas, menores, a gente começou a visualizar que, mesmo não aparentando do lado de fora uma gordura grande, esse animal estava terminado. E o que acontece hoje? Se eu pegar esse animal e eu der uma dieta errada no final do seu apronte, esse animal pode ficar com gordura a mais. Resultado, eu vou ter toalete, porque a dona de casa não quer comprar aquela gordura. Ela leu em algum lugar, ou viu em algum lugar, ou viu no Facebook, que essa gordura faz mal, então ela não quer, então ela vai querer que tire. E aí é descontar de quem? Lá na ponta do produtor. Né? Então, são características muito interessantes, né, que a gente tem acompanhado. Né? E é claro que o produtor precisa se qualificar para entender esse processo, né? Porque é um processo interessante, né? Como uma fábrica, uma linha de montagem, né? Em que categoria está o animal? Com que peso eu quero terminar ele? Né? Então, como no pessoal do frango, tem uma carga, os teus frangos são para 42 dias, mas nós temos uma venda para 35, nós vamos trocar a dieta dos teus frangos hoje, para com 35 ele está pronto, porque ele ia só ficar pronto com 42 ou 46. Isso ainda está faltando muito, essa organização na pecuária. Na verdade, na Aproxima já está se ajustando essas questões, né? Já tem gente que dá assessoria para alguns do grupo que estão fazendo a terminação, para realmente ajustar para que os animais cheguem mais ou menos no ponto adequado lá para o abate, para ficarem prontos. Então, isso ajusta muito, né? Mas quando nós temos no Rio Grande do Sul, um clima absolutamente maravilhoso, como eu citei de início, a possibilidade de criar todas as raças e criar, né, cruzamento entre elas, e aí eu não sou tão bom de matemática, mas se alguém for pode ajudar, mas pega uma análise combinatória, imagina 26 associações de raça no Rio Grande do Sul, tá? Mais as outras raças que não têm associação. Eu usar todos como pai e todos como mãe, e eu cruzar a A com a B, a A com a C, a A com a D, e depois a A com a B eu boto a C, a A com a D eu boto a E, imagina a possibilidade. E aí eu tenho animais jovens, velhos, castrados, não castrados, de pasto, de confinamento, inteiros, né, castrados, claro, já falei. Então, dietas diferentes. Gente, a possibilidade da dona de casa chegar no supermercado, comprar uma picanha, ela gostar e ela voltar no mercado, comprar outra picanha tão boa quanto aquela que ela comprou anteriormente, somente se ela comprar a picanha do mesmo boi do outro lado que ela comprou. Porque senão não acerta mais. Porque o pessoal acha, muitas vezes, que faz cruzamento, e, na verdade, faz misturança. Cruzamento é uma coisa altamente técnica. Né? Se nós pensarmos de novo na avicultura e de novo na suinocultura, hoje são em torno de 8 a 9 empresas que fazem genética de suíno no mundo. E frango são só 3. E ou tu pega a Kobe, ou tu pega a Ross. Não tem outra possibilidade. Não existe mais essas raças. Eu tenho Leghorn, eu tenho Plymouth Rock Barrada, eu tenho, sei lá, Rhode Island Red. Não existe mais isso, né? Já se instituiu um tipo de animal que apronta rápido, com a dieta adequada, com a sanidade adequada, a gestão em cima disso, né, para o gosto do consumidor. Então, acho que isso na pecuária tem que mudar muito. E entra a gestão, e entra o conhecimento, e entra a genética, e entra a sanidade, e entra uma série de aspectos que a gente tem. Eu acompanho grupos aí, né, participo de grupos, como a Cooper Boy RS, vejo muito essa discussão,
né, do pessoal querendo fazer uma cooperativa, mas, assim, aí porque tem que ser assim, tem que ser gado assado. Pessoal, a gente pode ter um produto, a gente só tem que achar para quem a gente vai vender, né? Se a gente for pensar um árabe com um abate halal, que é um abate ritual, né? Então, assim, tem que ser um árabe pobre, tem que ter barba na cara, né? Ele não pode ser, ele tem que ser muçulmano, no caso, não pode ser convertido, se eu, como católico, quiser ser muçulmano, até posso, mas não posso abater para eles, né? Então, tem todo um ritual. Se for o abate para Israel, tem que ser um abate kosher, aí tem que ser um rabino que tem que matar, né? Como matava aqui no Frio e Vacaria, então não pode ser qualquer um. Então, para cada mercado, e aí depende para quem nós queremos vender e quanto essa pessoa paga e nós estaremos dispostos a produzir esse animal de forma diferenciada. Mas eu acho que já me estendi um pouco, daí até o professor se teria essas perguntas, eu vi duas aqui, uma do K1, a outra, não sei, me perdi um pouco aqui, porque eu não consegui ler tão rápido aqui. Perfeito. João, perfeito, muito bom. Agradecendo também o Edson aí pela contribuição. Percebemos que o Edson, ele, como se diz, é um mar também de informações aí, né? Então, temos que lapidar e começar a trazer mais, Janine. Pessoal, eu vou deixar a Janine e a Andriele, então, as perguntas para irem acompanhando. Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Mas, enquanto depois eu passo a palavra, o João me validar ao João, eu fiz uma... Em associativismo, um dos primeiros elementos que é importante ter seria a questão de foco. Então, ter foco, e esse foco estaria dentro da relação, então, de entender as pessoas que poderiam estar participando, conforme tu falaste, né? Talvez nem todos possam compartilhar, e isso aí vai acontecer. Eu acho que tu colocaste uma frase bem pertinente, né, anteriormente. A questão de conhecimento de mercado, e esse conhecimento de mercado é entender principalmente quem está lá na ponta e é o verdadeiro, o real consumidor, e que muitas vezes não é nem o consumidor primário, acaba sendo secundário, enfim, tem aquele lá da ponta, muitas vezes não é nem um açougue propriamente dito. E, obviamente, dentro desse contexto, a questão do comprometimento, da ética e de entender que a sustentabilidade ele vai fazer parte, e talvez, juntamente com produto e qualidade, que já a qualidade hoje em dia é algo básico, né? Quando nós falamos, o meu produto tem qualidade, cara, isso é o mínimo que ele tem que ter, né? E isso para todos os mercados. Eu gostaria só de validar, de fato, todos esses elementos, eles são a base para o associativismo. E, ao mesmo tempo, se nós pensarmos por onde começar. Claro, nós estamos vendo aqui um case específico que tu estás trazendo, mas vamos pensar que o associativismo ele pode ser levado para qualquer local, para qualquer entidade, para qualquer grupo de pessoas que queira. Como que tu sugeriria para essas pessoas que talvez gostariam de iniciar? Na verdade, assim, se alguém tem ideia de fazer um grupo, uma das coisas importantes é tentar identificar, né, dentro da atividade que ele quer se propor, aquelas pessoas que trabalham com isso. E dentro disso, procurar fazer uma reunião e ver, propor, né, o que nós vamos fazer, né? Como o senhor mesmo colocou, professor, foco, né? O que é o foco? O foco é onde eu quero chegar. Na verdade, eu preciso ter uma ideia de onde eu quero chegar. Se eu não chegar, mas pelo menos se eu estiver trabalhando nisso, eu vou estar cada vez mais perto da minha meta. Na verdade, aquela história de que se eu tenho um mapa, é melhor eu ter um mapa qualquer do que nenhum, né? Então, se eu tenho foco, eu tenho uma ideia. Se eu não tenho, qualquer lugar serve, né? Então, o que acontece? Eu vi muitos produtores, né, que, exemplo, erva mate, né? Trabalhei 10 anos numa região que tinha muito pessoal com erva mate. A erva mate estava o preço bom, todo mundo plantava. Daí a pouco a erva mate ficava ruim, o pessoal cortava, botava laranja. Aí quando a laranja começava a vir, pá, a laranja não está bem, corta de novo. Gente, não é uma coisa que troca de uma safra para outra, né? Demora 2, 3, 4 anos, dependendo da cultura. Então não dá para estar indo para qualquer lado, né? Tem que ter foco, né? Não tem nenhum preço que sempre vai ficar ruim sem nunca subir, e nenhum que sempre está bom sem nunca descer. O mercado, ele varia muito, né? A gente tem acompanhado isso, né? Quando é que a gente sabe que a coisa foi o melhor preço do ano?
quando já passou. Então, a menos que alguém tenha uma bola de cristal, ou como o Edson falou lá, o oráculo de Delfos lá, mas se não é um pouco difícil, a gente aposta naquilo que o mercado está dizendo. Daqui a pouco vem uma bomba e muda tudo isso, né? Vem a pandemia e muda tudo isso, né? Então é um negócio bastante interessante, né? Como mudou as relações, mudaram as relações e como mudou o mercado agora com a própria pandemia, né? Produtores de queijo serrano, eu oriento lá a propriedade de seu Antônio Lopes, lá em São José dos Ausentes, lá na Rincão Comprido, a Edinara está acompanhando. Num primeiro momento, não tem mais turista, não vende mais queijo. E aí, entupiu as casas de queijo lá, não tinha mais. Gente, o pessoal começou a vir, o resultado não tem mais queijo. Então, vendeu tudo, uma coisa que fora do normal, né? Então, assim, os mercados mudaram, né? E a gente tem que acompanhar isso, né? Aqui o Guilherme colocando, definir nicho do mercado. Claro, eu não posso querer atender todo mundo, senão eu não vou ter aquilo que eu falei do Frivo, especificidade, né? Se eu matar qualquer bicho, para que eu vou mandar? Né? Tem gente que gosta no vidro precoce, tem gente que gosta de um animal mais velho, uma carne mais com um sabor mais acentuado, uma gordura diferenciada. Para quem eu vou atender? Né? Então, eu não posso pegar tudo. Né? Então, o foco realmente é de uma importância muito grande. Mas acredito que se eu conseguir reunir ou visualizar no grupo de pessoas que produzem o que eu produzo, qualquer produto que seja, e conseguir identificar o mais próximo possível, não vou acertar, mas escolher algumas pessoas, um andar, a carroça vai se ajeitar, as melancias. E aí, assim, aí eu vou propor, nós temos que ter comprometimento, temos que buscar conhecimento, e aí a universidade, né, o Instituto Federal seria um grande parceiro, e aí poder, inclusive, colocar os próprios alunos, tá aí a Andriele, né, do curso, acho que de Química, pelo que entendi, né? Gente, como nós precisamos de análises dessa. Uma das minhas dificuldades, que até o Edson falou da questão da genética, é a identificação desses genes, porque o Sebrae até tem uma questão que eles favorecem uma ajuda para fazer esse tipo de análise, mas não tem nenhum laboratório no Rio Grande do Sul, e tem que ser um laboratório no Rio Grande do Sul. Ninguém faz essa análise, mas uma análise genética para saber quais são os animais que portam ou não os genes. Então, olha como uma coisa interessante. Mercado de leite, só falando na questão do leite. Hoje está aparecendo todo mundo com intolerância à lactose, né? É uma novidade. Todo mundo agora, o legal é ser intolerante à lactose. Gente, intolerância à lactose, ou tu nasce com intolerância, como o chinês, 90% dos chineses têm intolerância à lactose, é da raça deles, e isso explica uma boa parte do porquê eles compram tanta soja. E a outra é um fator genético que aconteceu nas vacas. E aí, assim, eu me admiro porque isso tem muitos anos de conhecimento, mais de 30, que eu conheço, né? Mas é uma mutação antiga que aconteceu nas vacas que produziam um leite natural chamado A2, e numa mutação de aminoácidos, simplesmente trocou uma prolina para uma histidina lá, na posição 67, e aí as vacas começaram a produzir um leite A1. O que faz isso? Se nós procurarmos na internet, é beta-casomorfina. É como se a pessoa comesse morfina. Olha só, um troço louco. Só que isso altera as células. Isso está associado, dependendo da pessoa, vai ter, no mínimo, mal-estar, até pode causar a morte. E está associado, inclusive, com o aumento de casos de autismo. Detalhe, a produção do leite, que vai para a caixinha, do Paraná para baixo, né, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, basicamente holandês e Jersey. Holandês, 60% das vacas apresentam essa mutação, Jersey, 40%. Eu tenho grupos de produtores que trabalham somente com os touros chamados A2. E é um par de genes fácil de mexer. Detalhe, tem leite, que a própria Edinara achou em Criciúma, tá, a R$ 9,60 o litro. Enquanto a gente vai ver o leite normal do produtor, que recebe R$ 1,10, R$ 1,15, R$ 1,20, tá quanto? R$ 2,25, R$ 2,30 o litro. Olha a diferença, são praticamente 4 vezes mais preço. Tudo bem, eu sei que tem gente que não quer ganhar dinheiro, mas só que nas nossas atividades, né, capitalistas como somos, não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, mas faz parte do negócio. Para se manter, para crescer, é preciso. Para gerar emprego e renda, é preciso gerar emprego e renda. Né? Então, eu acho que isso é um fazer diferente. Né? E, às vezes, tem no catálogo de ICM, está escrita informação, a pessoa não sabe. Né? É incrível isso. Né? Eu fico admirado, porque em Esteio eu participei de uma oficina, uma exposição de Esteio em 2013, e eu comentei sobre esses fatos, sobre escolha de touro. É um negócio interessante. Gente, passaram na minha oficina 900 pessoas, ninguém acertou a escolha de touro, seja professor de universidade, seja técnico, veterinário, agrônomo, tecnista, produtor rural.
Como pode? Daí eu digo assim, como escolhe touro? Olha, ser bonitinho? Não pode ser assim, acho que está muito errado, né? E não é nem papel, é o que o bicho produz, e aí são números, né? E eu tenho que aprender a gestão de números, a escolha de números. Então, não é ler o catálogo, qualquer um lê. Pode ter em alemão, em francês, em italiano, não, da RPN alemão, ou qualquer um lá da genética galega da Espanha, em espanhol, mas não é isso. Eu tenho que interpretar o que aquele número diz e o que aquele número pode fazer nas vacas que eu tenho. É isso que eu desejo, e está fazendo errado. Nós estamos fazendo gado errado para o nosso estado. Aí eu falo de novo, né, nós temos que voltar a escolher características que se adaptem aos nossos genes de mercado. E se nós pegarmos, para quem conhece o estado do Rio Grande do Sul, muito diferente do uruguaiano, né, com 10 centímetros de solo, e pegar o nosso solo aqui profundo em Vacaria, já em São José dos Ausentes é diferente. Imagina, 1.250 metros de altitude aqui em casa, 850 metros. Aí vai lá em Jaguarão, 70 metros, completamente diferente. Então, não posso ter uma mesma receita. Cada propriedade vai ter que ser diferente. E eu tenho que trabalhar diferente. Mas o produto que eu tenho que produzir tem que ser semelhante, que é para a dona de casa não sentir diferença. Porque eu pergunto para vocês, se vocês comprarem frango em qualquer mercado, qualquer época do ano, em qualquer lugar, e você temperar igual, tem grande diferença? Tem. É um produto só, né? E já na pecuária a gente não consegue isso. Tamanho de animal, peso, raça, cruzamento, vira uma confusão muito grande. Muito grande. Ó, temos um pequeno ali, um pequeno produtor no futuro ali, ó. Luiz Gustavo ali. Tranquilo. E aí, professor? Janine? Andriele? Nossa, João, show! Muita informação. Essa do leite eu não te confesso que não sabia. João, eu vou ler um comentário para ti do Guilherme Caon, tá? Ele deixou um comentário aqui. Professor Hernani, eu penso que precisamos atender o cliente com produtos de qualidade e, ao mesmo tempo, fazer uma boa gestão para se reduzir os custos. É um desafio. E é mesmo, né? Você colocar um produto diferenciado e, ao mesmo tempo, reduzir teus custos para aumentar a tua margem de lucro, enfim, né? Essas questões mais estratégicas, né? E aí tem uma pergunta para ti, não sei se tu já respondeu, do Luiz Gustavo. Boa noite a todos. Professor, e a questão dos toaletes e preços praticados pelos frigoríficos, como mudar esse patamar? E quanto ao cooperativismo, a Cooper Aliança é acho que ele quis dizer modelo a ser seguido. Não sei se foi um comentário. Na verdade, assim, a questão da toalete é aquilo que eu comentei. Duas coisas. Uma delas eu tenho que ver para quem eu produzo e estar com o animal adequado àquele ponto, né? Se a gente pegar de volta, né, na questão do suíno e do frango, é incrível que são animais menores e se faz normalmente muito mais porcionamentos a oferecer para os clientes do que uma vaca que pesa muitas vezes mais, né? Um frango aí de 2,6 kg, uma vaca aí abatido, né? Uma vaca aí, um novilho com 180, 220, 230 quilos, dependendo aí da categoria que se vai abater. Então, se tem muito a aprender nisso, mas o acabamento é uma coisa que vai ajudar muito. Questão de vacinas, vacina em locais errados, tudo isso vai gerar tumores que vão dar desconto, não tem o que fazer. O pessoal ainda não cuida muito do bem-estar animal, bate nos animais, de cachorro pegando. Eu acompanhei propriedade que tinha um brete de tal forma que ele tinha um vão dos dois lados, para 2 cachorros pegar de um lado e 2 do outro, no momento que estava embarcando. Alguém acha que vai dar certo? Não. Então, assim, ó, eu tenho que ter todo o cuidado. No caso do nosso grupo da Proxima, inclusive a pessoa que faz o recolhimento dos animais foi treinado, né, o pessoal do caminhão, treinado para levar os animais adequadamente. O caminhão foi adequado. Né? Hoje a gente tem caminhões que são inadequados, com pontas, né, a mangueira com ponta. Então, assim, eu tenho que minimizar isso. Eu não preciso fazer tudo novo, mas eu posso minimizar esses impactos que podem afetar, sim, machucados, que vão me aumentar a toalete. Né? O excesso de gordura que eu comentei, só para que nós tenhamos uma ideia, para cada quilo de milho que nós usamos na terminação de um bovino no Brasil, o americano usa 26. Então, alguma coisa está errado, né? Ou eles ou nós, né? Eu acredito que nós, né? Porque a gente usa muita fonte de proteína e está usando errado. Se nós pegarmos uma pastagem de trevo, né, com azevém, vamos pegar um azevém, né? Um azevém meia boca, 14% de proteína, tá? Não é grande coisa. E eu pegar um novilho de 400 quilos, a capacidade de ingestão desse novilho é na volta de 2,5% do seu peso vivo. Portanto, 10 quilos de ingestão de matéria seca, alimento sem água.
Se eu pegar 10 quilos desse alimento e multiplicar pelos 14% de proteína, eu tenho 1.400 gramas de proteína disponível diária para esse animal. Só que esse animal, para ganhar 1,1 kg por dia, ele precisa em torno de 1,1 kg, 1,2 kg de proteína. Resultado, a proteína que eu estou dando a mais vai ser quebrada em cadeias de aminoácido para o animal engordar. Isto é caro, proteína mais cara que energia, e outra coisa, sobrecarrega o fígado do animal. Eu posso medir isso, inclusive, na urina. E eu estou botando dinheiro fora. O animal não vai produzir adequadamente porque está consumindo uma coisa que ele não precisava em excesso. Eu estou botando dinheiro fora. Se eu colocasse à disposição um pouco de energia, silagem, milho, basicamente, na dieta desse animal, eu maximizaria o uso dessa proteína. E isso vai refletir depois no excesso, né, ou na falta de gordura, ou no excesso de gordura. Então, são coisas que eu posso trabalhar, né? Então, eu acho que, por aí, as cooperativas do Paraná, como um todo, né, como o Edson já tinha citado, eu também tinha falado, a Janine também participou com a gente de viagem para lá, realmente eles têm um foco muito interessante na preparação de animais. Mas nós temos que fazer o nosso modelo, né? Eles ainda usam um pouco de algumas raças que são um pouco mais pesadas, que dificultam um pouco mais o acabamento, eles têm um outro tipo de animal para um outro tipo de mercado. Nós temos que fazer o nosso, né? Então, assim, o modelo de gestão deles é interessante, o modelo de produção talvez não tanto, né? Então, acho que isso a gente pode trabalhar de forma mais adequada. A outra observação, Janine, a primeira, é essa do Guilherme. Sim, tá, daí foi a do Luiz Gustavo, e aí tem do Marcelo. Professor João, boa noite, obrigado por estar ouvindo o senhor. Minha pesquisa está relacionada à indústria de sementes certificada de algodão, aveia, milho e soja. No caso da atividade agrícola, a semente é um dos mais importantes vetores de tecnologia para o campo. Tratando-se da criação de gado, há essa percepção que a semente pode agregar valor à produção? Obrigado. Sem dúvida, porque quando eu estava na faculdade, eu perguntei para um professor meu, professor, é o seguinte, eu estou no 3º ano e eu ainda não vi nenhuma vaca em sala de aula, o pessoal falando sobre vaca. Eu disse, João, te acalma, porque assim, ó, para aprender sobre vaca, tu vai ter que aprender de pastagem, né? E para aprender de pastagem, tu vai ter que aprender sobre solo. E para aprender solo, vai ter que aprender química. Então, essa é um grande conhecimento. E assim, como eu vou fazer uma boa pastagem se eu não tiver corrigido a química desse solo e eu não tiver uma variedade adequada e uma semente que germine, né? Eu já tive produtor que fez teste de germinação com 100 sementes e nasceu uma. Quer dizer, pensa num resultado brabo, né? Imagina, a semente até pode ser muito barata, mas não vai dar resultado. Hoje nós temos algumas variedades disponíveis no mercado que custam dinheiro, mas que agregam valor, sim, pelo resultado que ofertam em termos de alimentação. É como soja. A gente não vai ver um produtor de soja indo num fundo de galpão todo sujo, cheio de rato, catando um resto de semente que ele colheu grão comercial para plantar. Ele vai comprar uma semente certificada, como é no milho, que é os milhos híbridos aí hoje, né, tem variedade para aquilo que eu quero usar. Se eu pegar o exemplo do sorgo, hoje eu tenho semente de sorgo, que é sorgo para pastagem. Eu tenho sorgo forrageiro. Eu tenho sorgo para silagem. São diferentes, então depende daquilo qual é o foco que eu quero. Sem dúvida, semente é organismo vivo e tem que ser de qualidade, né? Mesmo lá no seu Antônio Lopes, lá, nós estamos com pastagem de KLM 138, que é uma Zevém origem neozelandesa, e de um Interstar também, outro Zevém, e que foram implantados, eles são anuais, eles foram implantados em 2018, usados em 2018, usados em 2019 e está sendo usado em 2020, ou seja, ficou perene. Por quê? Porque lá tem 1.250 metros de altitude e ajustando o manejo ficou, ou seja, não tenho nenhum problema na sustentabilidade, está mexendo o solo de novo, reduz os custos, né, porque redução de custos, agora me lembrei que havia sido a colocação, é ponto-chave. Né? Pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão já mostrou isso, o foco é reduz custo, desde, claro, que não afete a qualidade daquilo que eu quero produzir, mas redução de custo realmente é muito forte. E aí, professor, um dos grandes pontos-chaves do associativismo, do trabalho em grupo, é compra em conjunta reduzindo custos. No nosso grupo do CIT, a gente conseguiu observar que, ao invés de pagar à vista ou com 30 dias, nós tínhamos preços, inclusive que nós negociávamos o mesmo preço com 90 dias.
E por preço, nós conseguimos, em conjunto, reduzir até 27%. Ou seja, eu não estou aumentando o preço do meu produto, mas se eu reduzir o custo, eu estou aumentando a minha margem. Né? Porque se uma vez o preço do meu produto era custo mais o lucro que eu queria, então eu faço uma cadeira. Por R$10, eu quero 20% de lucro, vou vender por 12. Tudo bem, o mercado me paga entre 11 e 13, lá, negociando fácil. Hoje a gente já viu que não é isso. Hoje não, já mudou de muito tempo. Hoje o meu lucro é dependente do meu custo, do meu preço, menos o custo. Ou seja, quanto mais eu reduzir o custo, a menos que eu consiga, e também uma solução, mercados diferenciados que estejam dispostos a pagar mais por um produto que eu tenho, que é diferente, né, que tem qualidade, não é mais nem menos, ele tem qualidade, ele atende os anseios daqueles consumidores, eu vou conseguir um resultado financeiro maior. E aí eu consigo reinvestir, eu consigo gerar emprego, gerar renda, trazer mais gente. Então, acho que mais ou menos vai por aí. Então, redução de custo é ponto-chave, sim, né? É extremamente importante. Eu trabalho há 38 anos com o pessoal do leite, e o pessoal está sempre chorando o preço do leite. Pessoal, o leite nunca foi e nunca será, como os outros produtos, preço. Porque depende lá na frente de um consumidor. Então, eu tenho que fazer diferente para conseguir esses 9,60 do leite A2, né? Se você procurar Leti, L-E-T-T-I, A2, vocês vão achar a empresa que faz o leite, esse que eu falei, de 9,60. Mas olha só, se eu conseguir fazer esse produto diferenciado, eu vou receber mais. Eu vou ter resultado. Então, eu acho que mais ou menos por aí a gente consegue ter aquilo que a gente deseja, né? A permanência na atividade, e é por isso que muitas vezes as propriedades, às vezes, não subsistem, porque não conseguem realmente evoluir e mudar, né? O pessoal tem realmente uma tendência de não mudar, né? Eles não querem mudar, né? Mas é preciso mudar, né? Mudança é a única coisa constante. Realmente está sempre mudando, né? Aqui em casa tivemos o ciclone ali, né? Um furacão, né? Não, ficou um telhado, sumiu tudo minhas árvores. Faz tudo de novo, vamos fazer tudo de novo, já estamos trabalhando. Não adianta, estava previsto? Não estava previsto, a gente sabe que uma hora pode acontecer, né? Ah, mas deu seca, eu não consegui pagar minhas contas porque deu seca, só um pouquinho, foi a primeira seca que foi a última? Não, já aconteceu outros? Ah, tá, então tem que estar dentro do planejamento. A gente sabe que é um fator externo dentro do planejamento estratégico que pode acontecer, a gente não quer, né? A gente tem que trabalhar para minimizar esses efeitos, né? Aqueles que eu não posso mexer muito, mas clima é uma coisa que eu posso mexer um pouco, né? Falta d'água, quem sabe irrigação, quanto custa? Vai valer a pena? Vai me agregar valor? Talvez tenha que pensar. Uma questão que eu tenho discutido muito com o João Ernesto aqui, né? Que a gente tem pensado em realmente construir um pequeno açude para que a gente possa realmente evoluir e fazer essa possibilidade de, num caso de seca, ofertar alguma coisa de água e maximizar, então, minimizar esses efeitos. Por aí. Eu vi que entrou mais alguma pergunta do Calma, eu acho, Guilherme. Legal. Muito bom. Antes da pergunta aqui, então, pessoal, a conversa está muito boa, viu, Hernani? Posso dizer assim, uau, viu, um show de informações, tá? Legal. Nós estamos se encaminhando, então, para o final. Por favor, então, Andriele, então, depois faz o fechamento para nós. Mas antes disso, eu gostaria, então, que primeiro vamos dar o retorno aqui para essas perguntas que vieram. E também eu vou fazer um comentário, João. Assim, ó, duas colocações, elas são excepcionais e muito boas, porque tu consegues fazer, tu fizeste um relacionamento do Japão, a questão, né, do redução de custo, e até para ficar claro para o nosso pessoal, por que do Japão? Então, lá na Segunda Guerra Mundial, a questão é a escassez. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Pessoal, a mesma questão agora com a pandemia, né? Podemos considerar que, infelizmente, cara, nesses momentos nós temos que pensar essa situação. Não existe mais margem, hoje em dia, de eu ir lá e baixar o preço e continuar tendo um baita do lucro. E dentro de todas essas colocações que tu fizeste, elas servem, por mais que tenham, podemos até estar falando pecuária como exemplo, propriamente dito, lá, gado de corte, mas isso serve para qualquer tipo de negócio. Serve lá para a padaria da esquina, serve para uma grande indústria, serve lá para o cara que vende eletrônico. Essa lógica de visão de mercado, entender como funciona, a questão da formação do preço,
ela está permeada em todos os contextos. Então, isso é fundamental para quem esteja nos escutando, de entender que o conhecimento e ter as diferentes facetas, né, e navegar por diferentes mares, aquele específico lá, pode ser da minha área, do meu foco, e entre outros elementos, inclusive da gestão, é fundamental para que eu tenha sucesso no meu negócio. Então, eu vou passar para a André fazer a pergunta, responder as perguntas, e depois eu gostaria que a André fizesse a colocação aí, onde vai estar disponível esse evento aqui, né, que nós estamos gravando, onde que ele vai ficar disponível para o pessoal. E depois, João, gostaria que tu fizesse, depois de responder essas perguntas, um fechamento também. Ok, professor. Então, como perguntas, deixa eu puxar aqui. Do Guilherme Caum. Hernani, conta para nós quem cuida do caixa da fazenda e como é administrado o fluxo do caixa. Bom, na verdade, aqui nós temos uma divisão, né? Eu, pela formação técnica, oriento toda a parte técnica da propriedade. O João Ernesto, que está fazendo a parte fazendo curso de administração, está terminando, ele faz o dia a dia, a gestão, a parte prática, né? Ele e os colaboradores que nós temos, então, faz o dia a dia. Quem controla o caixa, fez treinamento para aprender a lidar com o notebook e faz o controle disso é minha mãe. Ela tem 80 anos e ela é que faz esse controle. Claro que junto com o João Ernesto também, né? Inclusive, quando nós passamos a criar Angus, aqui na região, que basicamente só tinha Charolais e terra, a ideia de introduzir o Angus aqui foi uma grande questão, né? Mas Angus, aqueles bichinhos pretos lá, peludo, pequenininho, né, mano, não vai dar certo. Ela disse, sim, vocês experimentem. Olha lá do pai. Aí nós fomos lá para o meu avô, controlamos, né, passamos a medir, porque aquilo que não é medido não pode ser gerenciado, e realmente os resultados eram muito bons. Aí quem tem essa carne? Argentina, na época, melhor preço de carne do mundo. E aí nós passamos a investir e deu resultado, isso em 77. Depois de um tempo, eu me dei conta que a Argentina tinha uma carne boa, mas não era porque era Angus, porque existiam outras raças com carne boa, mas sim porque eles tinham, por um paradoxo, na verdade, por uma questão de acaso de genética, eles tinham no rebanho deles um percentual de genes de maciez superior à média da raça no mundo, né? E eles não se deram conta disso, até porque eles valorizaram uma escarapela de grande campeão de um touro, né, que custa R$1.000 uma dose de sêmen, mas um touro que de 8 genes de maciez tem apenas 3, sendo que nos 2 primeiros pares só tem 1, portanto um touro Angus, grande campeão, líder de ranking na Argentina, mas que produz carne dura custando R$1.000. Eu uso touros de 18, R$20, que de 8 genes de maciez tem 8 genes de maciez. Portanto, pode ter tão macio quanto, mas não mais. Então, essa é uma questão bastante interessante. E a questão do Japão, quem introduziu a qualidade no mundo inteiro, né, foi o Japão, mas quem inventou esse troço foi o Dr. John Edward Deming, americano, mas os americanos não acreditaram. Ele foi para o Japão e depois os americanos tiveram que comprar peso de ouro, passe de volta. Muito interessante o livro do Dr. John Edward Deming, muito interessante mesmo. E mudou, o Japão virou potência, embora um país muito pequeno, né, virou uma potência, e ainda é uma potência mundial reconhecida, mesmo depois da Segunda Guerra desmantelada. Andriele, eu acho que outra questão? Acho que era isso. Até agora. Alguém tem mais alguma questão? Professor? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. André, eu gostaria que você comentasse onde vai ficar o nosso evento, quem quiser acessar nossas redes. Tá bom. A gente tem um canal no YouTube, que é Aprender para a Vida. A gente pode colocar o link depois ou enviar para vocês no e-mail. Lá a gente disponibiliza todas as gravações dos nossos eventos, então nós fizemos ao todo 5 eventos. Quem quiser conferir, estão todos gravados lá. Nós temos uma página no Instagram também, que é projeto.lifelonglearning. Já escrevo aqui.
E esse evento, para quem se inscreveu pelo Simpla, tem certificação, nós vamos estar enviando ao longo dessa semana. E também amanhã ou mais para o final dessa semana nós vamos enviar um link de avaliação. Então, ao pessoal que permaneceu até o fim do evento, para avaliar, para que a gente possa melhorar os próximos, né? E também gostaria de agradecer o nosso palestrante, porque com certeza nós adquirimos muito conhecimento, né? De diversas áreas também. Obrigado, André. Então, João, mais uma vez, né, pela disponibilidade de compartilhar conosco todos esses conhecimentos, né? Demos uma volta por vários países, adquirimos muitos novos conhecimentos, principalmente a questão do leite, né? E as cadeias, os modelos de negócio. A gente poderia estar conversando contigo mais um tempão, né? Mas, enfim, muito obrigada, tá, por ter compartilhado conosco. Agora eu passo a palavra para o prof. Elisandro. Obrigado. Bom, João, eu tenho certeza que o nosso assunto não se esgotou aqui, viu? Temos muito ainda a ser explorado, temos um mar de conhecimento aí do outro lado da tela, né, em vosso nome, que eu acredito que seja muito pertinente e um belo de um exemplo aqui para nós. João, eu agradeço imensamente do fundo do coração aí. Gostaríamos de estar contando contigo novamente em um outro ponto. Deixamos abertas as portas da nossa instituição, e então, independente, né, seja Vacaria, Caxias do Sul e FRS como um todo. Então, eu passo a palavra para ti, se quiseres fazer um fechamento final, fique bem à vontade. Obrigado, professor Elisandro, Janine, Edson, mais uma vez, e também a Andriele aí pela secretariar, né, esse trabalho, né, a gente não é muito afeito a isso, e um imenso prazer a gente poder contribuir com aquele pouquinho que a gente sabe para somar, né, no conhecimento de todos, e sempre é um prazer, sempre fui muito bem recebido no Instituto Federal, e tive já a oportunidade de ir 5 ou 6 vezes lá, e realmente é uma troca muito boa, alunos muito interessados, sempre muita participação, muitas perguntas, e eu acho que isso faz uma diferença, né? Eu estive numa faculdade do Paraná e aí eu fiquei, assim, até chateada porque não houveram perguntas. Então, assim, aquela questão, ou entenderam nada ou entenderam tudo, né? E uma das coisas que eu chamo a atenção é que se a gente vai num treinamento, numa palestra ou vai num curso, a gente quer o quê? Aprender alguma coisa. Mas sempre fica aquela visão. Foi excelente, aprendi muito. E a outra visão, se eu tivesse ficado vendo a novela, né, o Edson até me falou isso, se tivesse ficado vendo a novela, teria sido melhor, né? Mas, na verdade, cuidado, porque essa visão ela está distorcida, ela está invertida. O que é um curso, uma palestra, um treinamento bom? Aquele que eu vou, eu aprendo pouco ou nada. O treinamento que eu vou e eu aprendo muito, este é ruim. Porque se o cara vai falar de laranja e o cara fala 10 coisas eu aprendo 11, a pergunta é, o que eu estou fazendo no meu negócio, eu não sei nada. Agora, quando eu vou num treinamento ou numa palestra e a maior parte das coisas do meu negócio eu sei, é um termômetro para dizer que eu estou muito bem. Senão, corre atrás, porque senão está atrasado. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? A gente fica à disposição, é um prazer muito grande. Eu amo aquilo que faço, eu acho que fica bem... claro. Obrigado. Então tá. Pessoal, agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, quem assistir depois em um outro momento. A todos aí um bom final de noite, né, e um bom início aí, sequência da semana. Um abraço a todos, tudo de bom. Sucesso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.